Uma boa noite a todos. Vamos então começar os nossos estudos com a leiturinha para nos harmonizarmos. Quer ler? Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio, para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Teu filho. Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos rogando a Deus, nosso Pai, com a sua permissão para mais este encontro na noite de hoje. Que possa os benfeitores amigos nos orientarem, nos iluminarem nossas mentes, nos serenando, que a gente possa ter um bom estudo deste conteúdo da noite, um bom entendimento, e neste clima de paz aqui dentro, possamos ter proteção, amparo, que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos em seus lares. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai para a segunda parte, terminar o 22º encontro do livro Significado da Lei de Justiça, Amor e Caridade em Minha Vida. Daí a gente estava fazendo algumas reflexões no Livro dos Espíritos. Vamos para na questão 9. A gente chegou a ler a questão 9, né? A causa primária se revela uma inteligência suprema superior a todas as inteligências. O que se revela então nessa causa primária que é Deus, né? Se revelando uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Vamos ver a resposta? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Só isso, daí tem um comentário. Sente-se isso na própria criação do homem, com o seu corpo físico, dotado de bilhões de células inteligentes que se agregam para formar o tecido e órgãos, com cada célula sabendo exatamente a sua função, e ainda os vegetais com suas folhas, com suas flores e frutos, o mar com suas ondas gigantescas, o céu palmilhado de estrelas e o astro-rei, o Sol, em perfeita harmonia, espalhando seus raios energéticos para os planetas do Sistema Solar. Então é só olhar ao redor, né? Olhando a natureza, olhando tudo, a gente vai vendo que realmente existe uma inteligência por trás disso, né? Que criou tudo, criou os seres, né? Criou nós, criou a natureza, tudo que existe, né? E aí então ele diz, conhece a obra pelo autor. Vede a obra e procurai o autor. E aí a gente até comentou
se refletindo para nós também, né? Em nossas vidas, a gente vendo as pessoas, na verdade, a gente vai reconhecer a outra através de suas atitudes, né? Do que ela está produzindo, né? O que ela produz. A gente vai sempre conhecer a pessoa não pela roupa que ela está vestindo, se ele é bonito, se ele é feio, né? Na verdade, nós vamos verdadeiramente reconhecer pelas obras dela, né? Pelas suas atitudes, pelos seus exemplos. Aí que nós vamos reconhecer verdadeiramente, né? Sim. Senão não adianta. Alguém, o fulano me disse que o fulano lá é legal, não sei o que, né? Mas eu nem conheço, né? Não sei como é que é. Às vezes o legal para um pode não ser legal para outro, né? E o próprio Chico Xavier, ele não era uma pessoa bela, né? Ele era assim, a gente pode ver na internet, ele era uma pessoa assim bem, né? Parecia uma tartaruguinha, assim, coitado, né? Com todo o respeito a ele. Ele mesmo dizia, né? Que era uma encarnação que não era para ele ser belo mesmo. Pois é. Porque o objetivo não era esse, era para chamar a atenção em outras coisas. Viu? E aí então, se nós fôssemos ver pela beleza dele, nós ia sair correndo, né? Nós ia sair correndo, né? De olhar para ele, mas na verdade a gente tem que ver o que a pessoa é, né? Com as suas atitudes, com os seus exemplos, né? E a gente vê nele, assim, muitas pessoas queriam estar perto dele porque ele era uma pessoa magnífica, né? Que o espírito dele era outra coisa, né? Então a gente tem que, na verdade, a gente reconhece sempre pela obra, né? E aqui diz assim, não há efeito sem causa. Quando observamos as obras de Deus, vamos entender o que Ele é, a suprema inteligência do universo, causa de todas as coisas. Portanto, para entender Deus no nível evolutivo em que estamos, só é possível pelas suas obras. Lembra que a gente comentou que ele não tem como entrar na intimidade de Deus, né? Ainda. A gente pode, hoje o que a gente entende por Deus é a criação, né? Tendo fé na providência, na previdência divina, né? E os seus co-criadores, benfeitores, que são instrumentos dele, né? Para nos auxiliar, aí a gente ter fé na espiritualidade, né? Agora reflitamos qual é a maior obra de Deus. Qual seria a maior obra de Deus, né? A maior obra de Deus são as leis que Ele criou para regular e organizar todo o universo material e moral. Então, e as leis que vão regulamentar tudo no universo, né? Que vai regimentar isso. Tem alguém repetindo aí. Então, se as leis divinas são a principal obra de Deus, o que é amar a Deus de todo o entendimento? Então, se são as leis a principal obra, o que seria amar a Deus, então, de todo o nosso entendimento? O que seria? É uma demonstração, né? De todo o entendimento. De tudo que a gente entende, né? Se a pessoa estuda as leis e procura praticar, né, ela vai conseguir amar a Deus de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais profunda, com certeza, né? Agora, se a pessoa é uma pessoa ignorante, que não sabe nada das leis, tem até dúvida se Deus existe, quando acontece alguma coisa grave na vida dele, já culpa a Deus, um monte de coisa, né, que saiu fora do que ele queria, né? Então veja que é esse conhecimento, esse entendimento. Vamos ver aqui. No nível evolutivo em que estamos, muito distantes da condição de espíritos puros, amar a Deus de todo entendimento é amar as leis que estão em nossas consciências, conforme exarado na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência.
Então, para amar as leis, somos convidados a entender como elas funcionam. Pela investigação, conforme nos ensina a questão 619 de O Livro dos Espíritos. Que diz assim, vamos lá para 619. Acharam? 619, Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? A pergunta é bem clara, né? Então, a todos os homens, a todos nós, então Deus faculta os meios de conhecer as leis? Tem como todos conhecerem? Tem? Tem. Eu acho. Vou ler a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então todos podem conhecer, né? Mas nem todos vão compreender. Essa é a diferença, né? Tem pessoas que, por exemplo, a gente está sempre procurando estudar as leis, aqui fazer um estudo reflexivo, mas tem pessoas que podem vir aqui e não conseguir entender, né? Compreender ainda, né? Sobre essas questões. Aí vai ficar, aí diz assim, ó, e todos os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, viu? Então aquele que está se esforçando no bem, que procura estudar as leis, né? Aí vai compreender. São os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então esses que não compreendem hoje, né, um dia vão compreender, assim como nós, né? Então todos têm acesso às leis de Deus, né? Basta procurar. Tem o Evangelho de Jesus, tem bastante obras. A doutrina espírita eu acho que é a que mais tem livros, né? Tem um monte de livros, né? As obras de Kardec é fundamental, que tem as leis ali do modo mais claro ali, né? Já o Evangelho já tem que se aprofundar mais, tem que estudar, né? Tem que investigar ali os símbolos, as alegorias, né? E as igrejas sérias, né? As religiões sérias que conduzem o homem ao caminho do bem, né? Não importa qual seja a religião, é toda a religião que dá um bom caminho a alguém, com certeza ela está colocando as leis para as pessoas, né? Para que elas compreendam que possam ser pessoas de bem. Né? Porque o objetivo é esse, né? Na verdade, não importa a religião. O que importa é se tu tá realmente se esforçando para ser uma pessoa melhor, né? Uma vez perguntaram para... Quem é que perguntaram? Me vem na cabeça. O Dalai Lama. Dalai Lama, né? Eu acho que ele teve no Brasil, se eu não me engano, uma vez. Aí eu sei que perguntaram para ele, entrevistaram ele, perguntaram a ele, na opinião dele, qual seria a melhor religião? Aí todo mundo achou que ele ia dizer que era dele lá, né? Que era budista, sei lá, né? Muçulmana, outra, sei lá. Aí ele pegou e todo mundo ficou surpreso com a resposta, que ele disse que a melhor religião é aquela que conduz o homem ao caminho do bem, né? Então isso que é importante. Não importa a religião que a pessoa vai estar, né? O importante é que ela se sinta bem onde está e que ela possa compreender a lei dentro da evolução dela, né? Mas sempre objetivando para que essa pessoa seja conduzida ao caminho do bem, né? Isso que é importante.
Porque muitas vezes a maturidade de certos níveis evolutivos, às vezes ela pode não compreender, né? A doutrina espírita ainda, né? Porque, por exemplo, muitos não aceitam a reencarnação como lei, né? E que é uma lei divina. Aí eles, não, isso é coisa dos espíritos, que espírito não existe. Reencarnação também foi esses espíritas que inventaram. Então eles estão num grau de imaturidade ainda, né? Eles não compreendem, não entendem ainda. Mas um dia eles vão entender. Mas desde que eles estejam no caminho do bem, mesmo que não acreditem em reencarnação, ela não compreende ainda esta lei, né? Mas ela pode, se ela está se esforçando no caminho dela, no caminho do bem, ela está se esforçando para praticar as leis também, né? Mas dentro do entendimento dela. Concordam? Sim. Por exemplo, se ela faz um esforço para ser uma pessoa do bem, né? Fazer a caridade, amar ela e ao próximo, tá? Já está cumprindo a lei máxima, né? O resto vem por consequência. Aí são um detalhe, mas não acredita, é uma pessoa extremamente do bem, mas não acredita em reencarnação, mas não importa, né? Se ela praticou o bem, é isso que vai contar, né? Veja, não adianta nós ter todo o conhecimento da doutrina espírita, que isso é impossível, né? Ninguém pode se declamar e dizer assim, não, eu conheço todas as obras, toda a doutrina espírita, eu sei tudo. Ninguém pode se declarar assim, né? É impossível numa reencarnação estudar tudo, né? Não tem como, né? Vai focar em algumas partes, né? Cada um vai focar em alguma coisa, né? Mas sempre objetivando esse caminho do bem, né? Buscar praticar as leis. Né? Então, quando refletimos sobre as leis divinas, para entender como elas funcionam, estamos exercitando o amor a Deus de todo entendimento, ou seja, estamos em exercício do amor possível para nós, em nosso nível evolutivo, viu? É tudo aquilo que nós estávamos comentando. Com base nesse raciocínio, qual é o maior ato de amor a si mesmo? Agora essa aqui vamos deixar nós pensar um pouco, né? Fazer o pessoal pensar um pouco. Ó, com base nisso tudo que a gente refletiu agora, qual seria o maior ato de amor a si mesmo? O que seria amar a você mesmo? Com todas as forças, o que seria o maior ato? O que seria para você se amar a si mesmo? Na sua opinião, o que seria se amar em primeiro lugar? O que seria? O que seria para ti se amar você em primeiro lugar? Diz que a gente tem que amar a gente primeiro. Tá, mas o que seria amar você em primeiro lugar? Qual seria o meio para isso? Não estou sabendo responder. Não sabe também? O caminho dessa resposta. Qual seria o meio de você se amar assim? O pessoal da internet também que está participando pode responder se quiser. O que seria isso? Se amar a si mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Sim, essa seria a lei maior, né? E com certeza a lei maior, e praticando a lei maior, né, que é amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo, né? Então, se você praticar essa lei maior, não estará se amando a si mesmo? Pois é. Então, qual seria o meio de praticar as virtudes, não é? Cumprir as leis. Se eu não praticar as virtudes, como é que eu vou me amar? Né? Então, o caminho para eu me amar e amar ao próximo e a Deus é praticar as leis, né? Não tem outro caminho. Aqui diz assim, ó. Amar as leis presentes em nossas consciências, desenvolvendo as virtudes de todo o coração para acessá-las, para poder cumpri-las.
vivendo-as com toda a alma. Então o caminho é esse, é praticar as virtudes, né? Que Jesus nos deixou a lei maior, a lei de amor, e todas as outras vêm, né? Vêm dando sequência, né? Se soma junto com todas as outras. É o que a gente estuda. Então isso é uma coisa que a gente deve saber, né? É importante a gente refletir e saber, mas como eu faço para me amar? Muitas pessoas podem se perguntar, né? Tá, mas tá falando em lei, tudo em amar a Deus. Tá, mas e o que eu faço para me amar? Porque às vezes a pessoa já é difícil para amar ela mesma, né? Porque eu não me amo, eu me detesto, não sei porque que eu tô no mundo. Não tem muitas pessoas que pensam assim, né? O que eu faço para poder me amar, me aceitar como filho de Deus, cidadão do mundo, do universo, né? O que eu faço? É fácil. Seria fácil praticar as virtudes? Bom se fosse fácil, né? Não é. Primeiro de tudo, ainda tem que chegar nessa conclusão aí ainda, né? Na Se verdade, fragar disso ainda. Assim. Na verdade exige o quê? Muitos esforços, né? Que a gente comentou no encontro passado, né? Que Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para combater suas más inclinações, seus vícios, né? Não é se reconhece o espírito porque ele é santo. Que santo não existe, né? Os santos já teve muitos entre nós que estão aqui desencarnados. Agora, nosso pai Francisco, né? Se dizia essa igreja católica, né? Foi, né? Decretado, foi santo, né? Pela igreja lá, mas nem eles não, essa santidade eles também não. Isso aí foi coisa da igreja que inventou essa santidade, que também não, né? Só uma palavra, santidade. Para nós espíritos, o que seria a santidade no lugar de ser santo? Espírito superior. Né? Superior. E como é que eu faço para chegar a um espírito superior? Como é que eu faço para... A gente já refletiu sobre isso aí no encontro passado. Como é que eu faço para um dia chegar a ser um Jesus que todos nós um dia vamos ser? Lembra que a gente comentou? Muito esforço. Nós vamos ter que se depurar, não é? Chegar à pureza espiritual. Como é que nós vamos se purificar? Seria a mesma coisa que se santificar, né? Mas para nós, a doutrina espírita, santificar, tá, tudo bem. A gente pode aceitar, mas seria mais correto dizer se purificar, né? Se purificar, né? E então os católicos, na minha luz, os santificar, né? Santos, que tem essa pureza, que são anjos, né? E para nós seria essa pureza espiritual, né? Que ele já não tem mais nada de vícios, né? Ele já combateu todos os seus vícios, se purificou, lavou toda a sua roupa, né? A sua roupa espiritual está limpinha, que quando Jesus vem dá aquele brilho assim, que brilha mais que o sol, né? Imagina, para ter uma ideia, né? Então essa aqui é a pureza, né? De tão brilhosa, de tão límpido que é a alma, irradia aquela luz, né? Que um dia todos nós vamos irradiar. Aos poucos nós vamos, né, tendo, né, externando essa nossa luz interior, né? A cada esforço que a gente faz no bem, a gente já vai dando um brilho já, né? Mesmo que seja um brilho fraco, mas já está brilhando alguma coisa. Mesmo que seja uma lanterna de geladeira. Não é lanterna, é luz de geladeira. A luzinha, Então a gente, que nem tem um livro aquele, eu gosto de falar bastante do livro do irmão Jacó, né? Do Frederico Figner, que como é que é o nome do livro? O irmão... Voltei o nome do livro. Voltei. Leu ele? Não, mas eu já ouvi falar tanto que eu sei de cor já. Esse livro todos deveriam ler, porque ele conta a história de um presidente da Federação Espírita Brasileira, que fez muito bem, né, que a gente já comentou, tinha muito dinheiro, ajudou muito financeiramente, né, com recursos materiais, mas não ajudou a ele. Ou seja, tem tudo a ver com isso agora. Ele não se amou a ele mesmo. E aí o que aconteceu? Quando ele desencarnou, ele chegou no mundo espiritual totalmente opaco, sem nem um brilhinho, nada. E foi aí, inclusive, foi morar de favor na casa da filha dele, que a filha dele já estava iluminada e ele não.
E todos lá onde eles viviam estavam iluminados, tinha vários companheiros espíritos iluminados, né? Inclusive que ele conhecia e trabalharam juntos, que estavam dando todo o apoio para ele, até que ele, né, se sentiu ali, lei de sintonia, ele se sentiu um peixe fora d'água. Não, mas peraí, esse brilho todo aqui, opa, se sentiu mal, ele caiu fora do salão ali, né? Conta no livro que eles foram fazer uma homenagem para ele lá num salão lá, e veio um espírito lá de alta envergadura lá, que brilhou muito, e ele ficou assim, aquilo melindrou ele assim de um jeito, né? Ele se sentiu mal, na verdade, porque ele não tinha brilho nenhum, né? E ele pegou e se afastou, não sou digno disso aqui tudo, e saiu fora. Aí eles foram lá, conversaram com ele, pois é, meu, não é, né, tu tá aqui, né, mas agora tu tem que fazer o caminho de volta, vai ter que fazer os esforços, trabalhar aqui agora para conquistar essa tua luz espiritual, né? Aí ele começou a fazer os esforços, né? Para iluminar, né, o seu espírito, né? A sua luz interior. Então é bem interessante essa obra. E ele então eles encarnou numa situação complicada, né? Que por misericórdia divina, por ter feito muito bem material, ele foi amparado na hora de desencarnar, o Bezerra de Menezes que ajudou ele, né? Mas por misericórdia, né? Porque ele fez bastante coisa, mas não fez para ele, então ele se sentia mal, né? Então é bem interessante essa reflexão. Mas aí é complicado pra gente, né, que ainda é tão imperfeito, fazer uma obra completa, digamos assim, né? Ele conseguir fazer completo, assim, o que ele fez pelos outros e mais por ele. Tá certo, eu acho que ele, no caso dele, deixou ele de lado totalmente, né? Podia fazer, né, uma coisinha por ele. Mas é difícil, né, fazer assim completo, ser completo. Então, a gente sabe que nós não somos perfeitos ainda, né? A gente está bem longe da perfeição, nós somos imperfeitos ainda. Nós somos ainda a terceira ordem. Então nós estamos trabalhando para galgar pelo menos a segunda ordem, lembram? Que é pelo menos sair dos inferiores e ir para a classe de espíritos bons, né? Esse é o nosso objetivo hoje, aqui e agora. E chegando na segunda ordem, que a primeira é espíritos benevolentes, ainda tem uma longa escala ainda para chegar a ser um espírito, né, superior e puro, né? Não quer dizer que a nosso objetivo, pelo menos, lembra que a gente comentou, nós estamos nessa escola da vida, aprendendo as leis e, além de estudar, a gente tem que botar em prática, né, aquilo que está estudando. E pelo menos a gente tem que tirar no mínimo a média, né? Para passar de ano. Vamos dar um exemplo que nem na nossa época a média era 60 ou 50. Tem que tirar os 60 para poder passar para o mundo de regeneração, né? Isso tudo é um exemplo, né, gente? Sim. Então, se eu pegar e não conseguir atingir pelo menos a média de ser um espírito bom, de ter feito os esforços, eu vou repetir de ano, né? Eu vou rodar. Na verdade, tu vai ter que mudar de colégio. Vai ter Acabou que... o tempo. Na verdade, então, o Jacó, ele só rodou numa matéria. Ei, vamos dizer que era a principal, né? Era só a principal matéria. Né? Rodou no português? Porque ele tinha bastante conhecimento e chegou, chegou a ser presidente da federação, né? E aí ele tinha muito dinheiro, fazia muitas coisas material, né? Então não importa isso, o que importa é dentro daquilo que a gente vive, dentro da nossa condição, não importa se eu sou pobre, se eu sou rico, é eu fazer o que tiver ao meu alcance, eu fazer os esforços. É eu viver, né, buscando fazer o bem em primeiro lugar para mim, que daí eu fazendo, praticando as leis comigo, fazendo o bem, procurando ser justo, caridoso comigo, aí vai ser automático fazer com o próximo. Vai ser automático. Se eu estou conseguindo fazer comigo, praticando isso, o resto vai ser consequência. Entendeu? Porque o que muitos não compreendem, olha só, é que muitos estão na doutrina, mas pensam assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer para os outros isso tudo. Mas a gente tem que tirar isso da mente, que não é para os outros que nós vamos fazer. Com certeza isso vai ser natural, vai acontecer para com os outros, mas eu tenho que refletir para comigo.
Porque se eu fazer os esforços, se eu me amar, eu me respeitar, eu for justo, for caridoso comigo, sou uma pessoa honesta, do bem, não vai ser automático, que eu tô sendo. Eu não vou ser com o meu próximo também, vai ser automático. Né? Porque não tem como eu ser uma pessoa praticar as virtudes só comigo. Eu vou praticar as virtudes na vida. Lembra que a gente comentou dentro do lar, no trabalho, em tudo que é lugar. Aí se eu não me equilibrar, buscar isso dentro de mim, essas virtudes, aí eu não vou conseguir praticar com o outro, né? Por exemplo, se eu não consigo ser paciente comigo, como é que eu vou ser paciente com o outro? O outro vem ali, te bota a boca ali, tu vai fazer o que? Tu já vai querer pular pra cima dele, né? Muitos, né? Não, só um pouquinho, né? Quem é tu? Vai querer ir pra cima do outro, já vai se irritar, não é assim? Alguém vem ali te dar um tapa na cara e tu vai fazer o quê? Vai fazer como Jesus, que o correto seria como Jesus levou o tapa, Jesus baixa a cabeça, né? Perdoa, ama, não é assim? Cuspiram na cara dele, botaram ele na cruz, não ficou, carregou a cruz, ficou quietinho ali todo. É isso aí a nossa vida. Infelizmente esse é os esforços. Vai ter muitas pessoas que vão nos tratar mal e a gente não pode revidar. Esse que é o exercício das virtudes. Mas como é que eu vou praticar essas virtudes, me amar eu mesmo? Praticar no dia a dia. É isso aí, fazendo os esforços. Vai vir uma situação, alguém vai te xingar, vai te botar a boca, é o que vai acontecer, daí ali tu vai ser testado a tua virtude. Agora Jesus me ensinou, eu tenho que perdoar esse irmão, eu tenho que ser paciente com ele, eu tenho que baixar a cabeça, dar outra face, entendeu? Aí eu não vou pegar e vou revidar, vou dar um outro tapa, eu vou gritar com o outro, entendeu? É esse que é o exercício das virtudes. E claro, a gente sabe, e é um desafio muito grande, porque não é fácil, que vai mexer com nossos egos, né? Os nossos vícios que a gente tem. Porque se eu sou impaciente, se eu sou intolerante, o primeiro que pisa no meu pé, ou puxa meu cabelo, o que é? Automático, às vezes. Eu pego e já dou um bordoão, já dou um tapão. Tem muitas pessoas que é assim, né? E não, então se eu sou assim, eu tenho que me controlar. Então as virtudes é para domar essa minha fera que eu tenho dentro de mim. E assim eu vou estar me amando, porque daí eu vou estar exercitando o amor com essa fera que eu tenho dentro de mim. Aí tu vai fazer assim com essa ferinha, ferinha, te acalma, fica aí quietinha, tá? Te acalma. Vai fazer um carinho nessa fera aí para ela não sair para fora, né? Sim. Senão ela se irrita e quer devorar o outro, não é? Então é assim que funciona. Então aqui diz assim, Este é, portanto, o sentido profundo do amor a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Amar a nós mesmos e amar as leis instas em nossas consciências. Agora vamos refletir sobre a dimensão da justiça. Agora, então a gente trabalhou o amor bem, né? Agora nós vamos trabalhar a justiça, porque o estudo é amor e justiça, né? Lei de justiça, amor e caridade. Vamos ver a justiça agora. Do que trata a justiça? O que seria justiça para nós hoje? Se nós para pensar justiça com as leis dos homens, então, o que seria justiça? O que a gente tem sobre justiça? O que seria essa justiça? Meio de causa e efeito? A lei de causa e efeito é uma das leis, né? É uma lei, no caso, que ela não tem como escapar dela, é consequência das nossas atitudes, né? E aí, se por exemplo, se eu não for justo comigo, se eu sou injusto comigo, vou ser injusto com o outro, né? E aí, então, com certeza depois vai entrar em ação essa lei de causa e efeito, né? Mas ela é consequência, no caso, né? Não seria a lei de justiça, não seria causa e efeito, no caso. Causa e efeito é consequência das nossas atitudes, né? De não praticar as leis, né? Então essa lei de justiça, então, o que a gente faz, por exemplo, quando por exemplo, não paga o teu salário lá no teu serviço, tá
tá difícil lá, estão diminuindo o teu salário, estão descontando muito, te botam lá, sei lá, por justa causa, assim, sem motivo nenhum, o que tu vai fazer? Pá, eu quero meus direitos. E olha, buscar os direitos, né? Então a lei de justiça, uma das coisas é direitos. E vou buscar o porquê que fiz aquilo ali, né? A coisa tá errada, não pode ser. Então tem os direitos, nós temos os direitos. E o que é a outra coisa que nós devemos também? Os deveres? Ah, agora tu lembrou, agora puxou, viu? Viu? Que bom, viu? Então a lei de justiça trata dos direitos e deveres. Viu? Então qual é o maior direito do espírito imortal? Ser feliz. Tu não esqueceu também, hein? Isso aí faz tempo que nós fazíamos essa pergunta bastante, lembra? Que bom que lembrou, viu? Então, nosso maior direito do espírito imortal é ser feliz, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. 115, lembra? Conforme já estudamos várias vezes, né? Mas vamos lembrar ela, vamos ler ela para lembrar de novo. Que a gente fala bastante da 115, mas faz tempo que a gente não leu ela. Né? Sim. Então a 115, pode ler para nós aí, faz favor, que eu tô sem a pergunta aqui. Quer ler agora? Aqui é diferente de vocês. Aqui é bem diferente. Mas pode ler. Aqui é bem, eu tava lendo aqui aquela hora aí que tu tava lendo, tava lendo que é bem do que tu leu, que ela leu, que não é tão diferente, muda assim alguma coisa, mas a ideia é a mesma. Um dos espíritos foram criados bons. Não, só um pouquinho. Essa aí é a pergunta? É a pergunta. Ah, tá. Uns espíritos foram criados bons e outros ruins e outros maus. Ah, então a pergunta é essa, né? Tá aqui, por isso que eu falei que então os espíritos uns foram criados bons e outros maus? Isso. Essa é a pergunta. Lembram? Então a pergunta é bem assim curta e dá para decorar ela, né? Então Kardec quer saber, mas alguns espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, porque tem religiões que acreditam nisso, né? Inclusive a católica, porque para a católica, no caso, existem os espíritos santos, né? Os anjos, foram criados os anjos e os demônios, né? Para a igreja católica eles pensam assim. E aí então Kardec pergunta aí. Mas então é assim que funciona? Foram criados os espíritos, os bons e os maus? Vamos ver a resposta? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento. Deus deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão, sofrê-las sem lamentação, e assim permanece por sua culpa distanciada da perfeição e da felicidade prometida. É uma resposta bem longa, mas muito, muito reflexiva, né? Muito significativa. Então a nossa meta, a gente foi criado simples, ignorante, mas com a missão de conhecer a verdade, né? Conhecer então as leis de Deus para nos aproximarmos de Deus, né? De nós. Então, e uns aceitam, né? Aceitam submisso essa proposta e outros só suportam reclamando, né? Murmurando. Reclamam da vida, não aceitam, né? É difícil para uns e para outros fazem os esforços. E aqueles que aceitam, né, que não reclamam e aceitam, eles chegam mais rápido, né? A perfeição do que aquele outro, né, que está só reclamando, né? Tá perdendo tempo.
Tem um comentário aqui. E aqui tem a 115A também. Tá, mas só 115 tá bom. Tem a- Só para nós dar uma lembrada. Quer um comentário? Às vezes falam umas coisas muito Pode ser. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e só com o tempo se tornam complexos. E é exatamente essa complexidade que muitas vezes trazem viciações, que precisam ser combatidas para que não haja atraso na evolução. O trabalho, a paciência, a resignação, a coragem, a determinação, a bondade, o compartilhamento e a ternura são antídotos contra o ódio, a maldade, o rancor, a raiva, o orgulho e o egoísmo, que são corrosivos que impedem o espírito de alcançar a iluminação espiritual. Então, se a felicidade é o maior direito, qual seria o maior dever? Então, nós temos o direito de ser feliz, né? Então, se a nossa felicidade é o nosso maior direito, e qual seria o nosso maior dever? É também ser feliz. Né? Então, cumprir a missão de conhecer a verdade, né? Conhecimento da lei, chegando progressivamente à perfeição, nos aproximando de Deus para sermos felizes. Né? Porque, então, para nós sermos verdadeiramente chegar a essa felicidade, nós devemos, então, cumprir com esses direitos e deveres, conhecendo a verdade, que são as leis, né? Se eu não conhecer as leis, eu não praticar as virtudes, que é o caminho, aí eu não vou conseguir alcançar a felicidade, né? Então, vejo que a verdadeira felicidade, com F maiúsculo, né, seria, então, essa busca de conhecer essas leis que a gente está fazendo aqui nessa noite, né, e outras que a gente sempre estuda, conhecendo, né, sentindo no coração e botar em prática isso que a gente está aprendendo. E esse é o caminho, então, para nós sermos felizes. Agora, muitos que não entendem, acham que a felicidade é ter um bom trabalho, ganhar muito dinheiro, né, viajar por tudo, gastar tudo. Mas isso é muito bom, faz parte também, é bom, né? Quem pode ganhar bem, tudo, que bom, que ótimo. Mas desde que ele não faça bom uso disso, não fazendo o abuso, né? Disso tudo que ele tem, né? Não esbanjar, né? Não gastar em bobagem, coisas supérfluas, né? E ele pode ser rico, e desde que, se ele, por exemplo, ele ser uma pessoa do bem praticando as leis, tudo bem, tudo correto, né? Porque não importa se ele é pobre, se ele é rico, todo mundo pode, né, buscar essa felicidade nesse estudo, né, nessa prática das virtudes. Não tem, né, classe social, nada, né, qualquer um pode fazer, né. Então é livre dessas questões, né. Então o convite é para todos. Então a verdadeira felicidade é essa. E o resto é tudo, né, desvio de rota, é um engano, no caso. Né? Tá, você acha que a felicidade está nas coisas do mundo, está se enganando, na verdade. Né? Que não é. É verdade. Não é. Porque eu tenho um monte de dinheiro e estou feliz. É. Por que a maioria dos que tem dinheiro morre? Se matam, Pois se drogam. Tem os suicídios, né, Não todos. tem felicidade, tem tudo na vida. Mas assim, ó, eu quero aquilo, tá ali. Mas e aí? Mas ela não tem o principal dela, ela tem um vazio por dentro dela, né? Porque o que vai preencher esse vazio, vai encher esse nosso espírito por dentro, esse vazio, é buscar a Deus e suas leis. É isso que vai nos preencher a nossa alma, né? Aqui o irmão Denis Henrique, eu quero aproveitar que então vou abraçar alguns irmãos que estão participando e irmãs, tá? Que tem uma participação. A minha mãe Lisete está participando, um abraço. A nossa tia Angelita, um abração a todos. A Ana Rita Lia, o Sérgio Silva também, um abraço. O sogro aí está também participando. A Juliane Rogério Correia, um grande abraço a todos, a família.
a Verinha Cardoso e o Denis Henrique. Sintam-se todos abraçados. E o Denis Henrique, ele faz um comentário: a felicidade não é deste mundo, né? E isso que na verdade quem diz é Jesus, né? Que a felicidade não é deste mundo. Quando ele diz assim também: meu reino não é deste mundo, né? Ou seja, a felicidade não está aqui ainda, porque o reino de Jesus é um reino de amor, né? Da plena das leis, né? Do cumprimento dessas leis. Então, obrigado pela participação, tá, irmão Denis? Continuem participando, né, trazendo seus comentários, que é muito bom. O pessoal se manifestar também, participar um pouco, né? Senão fica só eu falando aqui daqui um pouco e fica muito, né? Então aqui diz assim, ó. Então esse é o caminho para a felicidade. A felicidade é, portanto, uma determinação divina, mas será conquistada pelo Espírito, pelos seus esforços, ó. E a gente sabe que não é poucos esforços, né? São muitos os esforços que nós devemos fazer para, né, conquistar essa felicidade. Aqueles que se submetem à missão chegarão mais depressa à meta da felicidade. Que, né, foi lida agora há pouco a questão 115, que a gente comentou. Inicialmente, conquistando a felicidade relativa, possível a nossa condição de espíritos em evolução, e depois a pura e eterna felicidade do espírito puro. Então, primeiro nós vamos conquistar uma felicidade relativa, né? Aquela felicidade que é possível para nós hoje, no nosso nível evolutivo, né? Porque hoje a gente sabe que a gente tem momentos de felicidade, né? A gente tem momentos que a gente se sente bem, que nem, por exemplo, hoje. Eu, graças a Deus, eu me sinto muito bem nesse momento, né? Para mim é um momento de alegria, né? De felicidade, mesmo que eu tenha essa cara braba aqui, feia, que muitos acham, né? Mas eu tenho uma cara... Mas por dentro eu tô explodindo de alegria, sabe? É uma enorme alegria, né? Quando eu posso estar aqui compartilhando, né? Tudo, aprendendo junto, né? Isso é muito bom. Isso é que me traz alegria e paz. E essa convivência saudável, a gente sabe que o ambiente da casa espírita, aqui na Francisco de Assis, né? E todas as casas espíritas, né? Muitas casas espíritas, aquela vibração boa, né? Aqueles bons fluidos. Aqui é um hospital, uma escola, a gente sente as boas energias, né? A gente vem e se sente bem, né? Isso que é bom, né? Então isso que são momentos de felicidade, né? Se eu tô alegre, eu tô feliz... E nesse momento eu estou feliz, daqui a um pouco eu saio daqui, mas de repente pode acontecer uma situação desagradável, né? Um desafio, né? Dentro do lar com alguém ou dentro do trabalho. Daí eu posso ficar, né, já mais constrangido, ter uma dificuldade ali, né? Ter que enfrentar, daí já não vai ser um momento muito alegre, né? Vai ter os perrengues por aí, né? Com pessoas, né, com dificuldades inúmeras, né? Dificuldades financeiras, né, também, tudo que é tipo de coisa que pode fazer com que a gente fique aflitos, né? Mas aí que entra a nossa verdadeira fé, né? A fé que Jesus nos diz que move as montanhas, né? Que move as montanhas das dificuldades. Porque quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que pensar assim, poxa, mas, né, a espiritualidade amiga, né, os mentores também estão sempre nos fortalecendo, nos auxiliando. Então a gente tem que ter fé, confiança, né, nessa providência, nessa previdência divina, que vão nos dar as ferramentas, meio tudo aquilo que a gente necessita, né? Então aconteceu uma dificuldade muito grave, faz uma prece, se acalma, pede ajuda, né? Quando Jesus diz, né, batei, né, e abrir-se-vos-á, né, lembra? Né, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, né? Então lembrar disso, né? Tudo aquilo que a gente pediu uma ajuda, com certeza, né, desde que seja de coração, nós vamos ter ajuda. Pode ser não naquela hora ali exata, né, mas vai vir, né? No momento exato, ali, oportuno, vai vir aquela ajuda, aquela providência divina que vai... Realmente, daí nós vamos agradecer, né? Bah, eu realmente, né? Quem tem uma fé raciocinada vai lembrar, vai pensar, puxa, eu tinha pedido, agora veio. Então, a fé tem que ter paciência, né? Saber esperar,
né? Que não é do dia para a noite que acontecem as coisas, pedido de socorro, né? Tudo vem na hora que é para vir, né? Tudo vem no momento certo. Então a gente tem que ter essa fé, fazer oração, vigiar, né? Os pensamentos que Jesus nos ensina, que é muito importante, né? E aí então ele diz, né, que aqueles que não se submetem por não estarem dispostos a praticar os deveres, então aqueles que só querem os direitos, né, que a gente comentou, mas não quer cumprir com os deveres, né? Desejando apenas ter direitos, permanecerão infelizes até compreenderem que o caminho determinado para o espírito é o amor às leis, submetendo-se a elas, pois existem para que sejamos felizes, viu? Então a gente tem que ser submissos às leis, né? E automaticamente estaremos sendo submissos a Deus, né? Somente somos infelizes quando nos afastamos delas, das leis. Então, na verdade, o que gera infelicidade é o afastamento das leis. Né? É não praticar as virtudes, não querer conhecer, cumprir as leis, que vai gerar infelicidade. E todos nós podemos, né, não cumprir as leis? Todo mundo pode? Sim. Poder pode, né? Só depois da consequência. Existe a lei de liberdade, livre-arbítrio, né? Eu sou livre para escolher, né? Eu posso escolher os caminhos e ir de contra as leis, né? Mas aí depois vem a responsabilidade dos meus atos, né? A lei de responsabilidade e lei de causa e efeito, né? Que não tem como eu me escapar. Somente somos infelizes quando nos afastamos delas, como ensina a questão 614 do Livro dos Espíritos, já estudada também. Para sermos felizes é fundamental exercitar o amor e a caridade. Querem lembrar da 614? Querem ler? Aqui ele diz que a gente já tinha estudado, a gente pode lembrar dela novamente. Não lembram, né? É bom nós ler de novo. Pode ler. Que se deve entender por lei natural. O que devemos entender por lei? É a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Viu? Então explica bem, né? Que as leis, a lei de Deus ou lei natural é a mesma coisa, viu? Quando fala as leis naturais é a mesma coisa. E aí então, isso tudo é, né? Aquele que não quer cumprir, não quer conhecer, vai ser infeliz, né? Agora aquele que faz os esforços, ele está buscando a felicidade, né? A verdadeira felicidade. Então agora vamos refletir. Então entendemos bem agora a dimensão do amor, a gente refletiu, né? A dimensão da lei de justiça, a gente entendeu bem também, né? Ficou alguma dúvida com a justiça? Tá todo mundo kit com a justiça aí? Tem até um parabéns, amiga. Olha aí, ai. Olha aí, ó, vamos cumprir com a lei. Tem até uma estrelinha. E tanto com a lei de Deus quanto as leis dos homens, né? Devemos ser pessoas do bem, correta, né? Fazer o que é certo. Com as leis dos homens eu tô tranquilo agora. Fazer o que é certo, né? Então, isso também faz parte de cumprir as leis. Então vamos agora refletir sobre a dimensão da caridade, né? Que faltou. O estudo é o significado da lei de justiça, que a gente já viu, amor, né? Também. E agora a dimensão caridade em minha vida. Vamos lá para o preceito evangélico que exprime a dimensão caridade da lei maior, que está em Mateus. Deixa eu pegar aqui o Novo Testamento aqui para vocês ir se habituando. Ir se habituando e já fazendo a leitura da Bíblia também, né? O espírita deve estudar a Bíblia também. Então é em Mateus, no capítulo 7, versículo 12.
Vamos ver a dimensão de caridade, o que diz em Mateus. Capítulo 12. Capítulo 7. Versículo 7, verso 12. Tudo naquele, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aí se resume toda a lei de caridade, em Mateus 7, 12. Que diz isso aí, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então aí se resume a lei de caridade, ou seja, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse também, podemos dizer assim também, né? Fica mais fácil, né? Então tudo aquilo que eu fizer para o outro, né, vai gerar consequências, né? Então aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, também eu fazer com o outro também, né? Porque daí entra aquela questão que eu só quero ter os direitos, né? Mas é só eu que tenho o direito e o outro não tem. Aí eu piso em cima do outro, passo por cima do outro. Tá, mas você gostaria que fizesse isso com você? Que te tratasse mal, né? Te puxasse o tapete, te agredisse, tu ia gostar? É que a pessoa acha que ela é melhor que a outra. E ela merece a outra. Tantas coisas, né? Então, se todo mundo pensasse dessa forma, sempre quando for fazer alguma coisa, tá, mas eu gostaria que fizesse isso comigo, quando eu for fazer alguma atitude, então é importante nós refletir, né? Se essa atitude eu gostaria que fizessem também comigo, né? Se eu não gostaria, então não faça, né? Não faça porque não é legal. Agora, se realmente é uma coisa boa, aí então sim, né? Aí faça porque é bom, né? Que vai gerar coisas boas. Porque esta é a lei e os profetas, ó. Então essa lei de caridade aí que está se resumindo, é isso que é a lei de Deus, né? E os profetas, todos eles estão dentro dessa passagem de Mateus aí, viu? Então observamos a relação deste preceito e o preceito do amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a alma e ao próximo como a si mesmo. Há uma relação intrínseca entre ambos, pois quando fazemos exercícios para nos amar pelo conhecimento das leis, sentindo amor por essas leis e vivenciando-as, desenvolvendo as virtudes, vamos nos preenchendo de felicidade. Assim, repletos de felicidade e bem-estar, seremos conscientemente direcionados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, interrompendo o ato deliberado de maltratar os demais. Então, sempre quando for querer, né, maltratar, fazer uma atitude, né, que não é boa com o outro, todo mundo que refletir sobre isso, eu vou, peraí, mas eu vou fazer essa atitude com meu irmão, com o próximo, mas se é uma coisa boa, eu faria, eu gostaria que fizesse isso comigo também, se fossem fazer. Não ia ser legal, então não faça, né? Não faça. Procurar fazer aos outros coisas que a gente gostaria, coisas boas, né? E aí são muitas coisas que a gente pode entrar, né? Às vezes, eu não vou cumprimentar o outro porque ele não me cumprimenta. Um exemplo, né? Bem assim, simples, do cotidiano. Tá, mas você gosta que não te cumprimentem? Não, eu gostaria que todos me cumprimentassem. Mas então cumprimenta os outros. Né? Mas ele fica naquela, mas eu cumprimento, o outro não me cumprimenta. Tá, mas tu tá fazendo a tua parte, não tá? Agora, se o outro te virou a cara, não te cumprimentou, sei lá o que fez, isso é dar conta da vida dele. Porque a gente não sabe dos problemas que ele tem com a vida dele. Eu estou refletindo nas leis, né?
Agora cumprimentar, dar um bom dia, tudo, cumprimentar as pessoas. Ah, mas o outro é mal educado, virou a cara, ou sei lá o que falou ali, mas eu não vou cumprimentar mais, né? Já fica revoltado, já, né? Bravo. Né? Mas aí entra toda aquela questão de fazer o bem, né? Sem esperar nada em troca, né? Que a caridade a gente deve praticar. Essa é a ideia da caridade, é nós fazer o bem sem ficar pensando, mas eu vou fazer, mas será que o outro vai me dar alguma coisa? Será que essa atitude que eu vou fazer para o outro de ajudar, mas será que ele vai me recompensar depois? O que saiu no Evangelho hoje? Foi caridade, sei, né? Foi caridade, né? Não lembro. Foi isso aí. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Ah, mas eu não vou ajudar o outro porque é uma pessoa egoísta, não me ajuda, não faz nada, isso e aquilo. Eu também não vou ajudar porque ela não me ajuda, não se preocupa comigo. Tá, mas o que a gente está aprendendo? A gente não tem que fazer a nossa parte? Né? Faça a sua parte. Agora, mas o outro é espírita, tinha que ajudar, ele também estuda, mas não interessa, não importa. O que ele é, se ele não é. Nós devemos fazer a cada um fazer a sua parte. Né? Não tem que ficar pensando que o outro não fez nada para mim, ou que eu ajudo o outro, mas o outro não dá a mínima, porque eu falo, não interessa, não importa. Porque nós devemos fazer os esforços. E aí nós estaremos praticando as virtudes, né? E a virtude da caridade, do amor, né? Que entra em consequência, porque eu estou amando o outro, né? Mesmo que eu sei que o outro ele não, assim, eu ajudo ele tudo e ele não reconhece, né? E a gente não ter nem, assim, a gente querer, assim, pensar, se a gente for querer pensar em fazer um bem, mas já esperando, então que não faça, né? Porque daí já não é caridade, na verdade, né? Porque a caridade é fazer aquele bem porque realmente quer fazer o bem, né? Entenderam? Então isso que é exercitar a virtude da caridade, a lei de caridade. É estender a mão, não interessa a quem. Ah, mas esse aí é um marginal, sei lá o que ele é, mas esse aí eu já ajudei, não me ajudou, virou a cara para mim, não importa. Entendeu? É fazer o bem sem ver a quem praticar e sem esperar nada em troca, né? E era isso que Jesus nos ensinou e fazia, né? Então essa aqui é a reflexão importante, né? Então aqui observemos a relação deste preceito, né? Há uma relação intrínseca entre ambos, pois quando fazemos exercício para nos amar pelo conhecimento das leis, sentindo amor por essas leis e vivenciando-as, desenvolvendo as virtudes, vamos nos preenchendo de felicidade. Assim, repletos de felicidade e bem-estar, seremos conscientemente direcionados a fazer aos outros, né? Aquilo que gostaria que os outros fizessem a nós. O amor ao próximo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito é, portanto, o resultado do processo profundo do auto-amor. Lembra que a gente estava se questionando como é que eu faço para me amar? Aqui agora está explicando novamente. Então eu também fazer ao outro aquilo que gostaria que me fizessem, eu também estou exercitando o amor para comigo mesmo, estou me amando. Né? E lembra que eu me amando, consequentemente eu vou estar amando o próximo. Né? Do auto-amor, é o auto-amor, do amor às leis na consciência e do desenvolvimento das virtudes para cumprir as leis. Quando fazemos exercícios nesse sentido, vamos alargando a nossa capacidade intelecto-moral e, consequentemente, a nossa relação com os outros será cada vez mais harmoniosa, amistosa. Viu? Por exemplo, o Chico Xavier não tinha maldade nenhuma, tratava todo mundo bem, não se ofendia, né? E não tinha milhões de pessoas, não tinha muita gente que amava ele, adorava ele, queria estar sempre chegando perto dele, porque ele era puro amor, né?
até padre, pastor, muita gente gostava dele, porque era uma pessoa extremamente do bem, né? Então é consequência, ele se amava, era uma pessoa totalmente voltada ao bem, né? E fazendo aos outros aquilo que gostaria que fizesse a ele. E então vai ser uma coisa assim, que a gente vai estar sempre em paz, né? Vai estar em harmonia com os semelhantes, né? Uma relação amistosa e harmoniosa. Quando nós nos sentimos como os espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida, e fazemos esforços para cumprir os nossos deveres, é muito lógico que tenhamos uma melhor relação com os outros, vendo-os também como espíritos imortais em evolução e aprendizes da vida. Esse sentimento nos aproxima dos outros em vez de os rechaçar, em vez de afastá-los, né? Produzindo uma harmonia cada vez maior nos relacionamentos interpessoais. Característica mais importante da dimensão caridade, da lei maior. Então essas são, portanto, as 3 dimensões da lei maior. Por isso é que os benfeitores disseram que ela resume todas as outras. Então, nós praticando isso, nós estamos resumindo todas as outras virtudes de todas as leis, né? Se eu amar a mim em primeiro lugar, eu vou estar amando o próximo, vou estar amando a Deus. Se eu fizer ao outro aquilo que gostaria que me fizessem, né? Eu também vou estar cumprindo com a lei maior, né? Que toda a lei, todos os profetas estão contida nessas máximas, né, da lei. Então tudo é consequência, gente. Se nós plantarmos o amor, né, plantarmos coisas boas, nós vamos ter coisas boas. Porque o que acontece é assim, mas às vezes, por exemplo, eu tento ser uma pessoa do bem, mas vem alguém ali me incomoda. Não é assim que acontece às vezes durante o dia, já me tira do sério. Como é que eu vou me amar, vou ser tolerante, aquela coisa toda? Mas isso é um sinal que a gente ainda não está conseguindo nos amar, né? Se eu me ofendo com alguma coisa, alguma agressão, alguma dificuldade, é porque eu ainda não estou conseguindo ainda, né, praticar essas virtudes. Então isso é um sinal que eu tenho que ver qual é que são os meus vícios, meus defeitos e combater, fazer os esforços e trabalhando isso aos poucos, né? Se vem alguém e me irrita fácil, né? Então é sinal que eu tenho que praticar, eu tenho que procurar ser mais tolerante com as pessoas, né? Ser mais paciente, né? Então isso é um sinal que eu devo refletir comigo, que é um dos vícios que eu tenho ainda. A intolerância, a agressividade, eu tenho que trabalhar isso. Então eu tenho que combater mais, eu tenho que ser mais. Se me agredir, pelo menos já ficar quieto, baixar a cabeça, dar uma volta, respirar fundo, mas não revida, já está fazendo um esforço, não tá? Já está fazendo um esforço porque, né, se ele não fizer os esforços, o que acontece? Alguém vai ali, te irrita, a primeira coisa, não faz esforço, não quer, tu já vai revidar, né? Porque tu não quer fazer os esforços. Aí um te dá um tapa, tu vira e dá outro. Alguém vem ali, te bota a boca, tu pega e abre um bocão. Não é? Já dá um casal. Outra pessoa já não vai gostar também, já vai dar. Então assim a gente tem que reconhecer os nossos vícios. Fazer uma reflexão, né? Que a gente já comentou também da 919, né? Questão 919, Santo Agostinho diz, fazer uma reflexão, né? Ver como é que foi o meu dia, se eu peguei, né, e fiz alguma coisa errada, prejudiquei alguém, magoei alguém, gritei, sei lá o que eu fiz, procurar refletir, tá, mas então é sinal que eu tenho que me melhorar, eu tenho que ser mais tolerante, ir lá pedir desculpa pro outro, né? Dizer, irmão, desculpe, ontem eu fui rude contigo, pisei na bola, né, eu refleti depois, então tu me desculpa, eu não estava muito bem, né, tu me perdoa aí, tá? Então é assim que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai praticando. Porque o que acontece a não praticar isso tudo,
a gente sabe que tem os vícios maiores que realmente dificulta isso tudo. O que é que dificulta essa prática das virtudes, das leis? E se tornar um mundo melhor? O que é que trava isso tudo? Orgulhoso, né? O orgulho e o egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade, né? Então, enquanto dominar o orgulho e o egoísmo, que infelizmente está imperando ainda o orgulho e o egoísmo, a gente vê isso, né? Na sociedade em geral, né? E bastante. Então, o orgulho, esse orgulho que faz muitas vezes eu não dar o braço a torcer, eu não aceitar. Eu errei, por exemplo, mas o meu orgulho ferido, o meu ego não deixa eu dar o braço a torcer. Não, eu vou ter que ir lá pedir desculpa. Não, ok? Não, só um pouquinho, né? Eu também tinha minha razão. Pois é, daí fica ali, né? Fica no desculpismo, né? Muitas vezes, né? Fica se desculpando, mas o outro, isso, aquilo, fica jogando a culpa pra cima do outro, né? Ao invés de ele refletir, parar e realmente entrar pra dentro dele, não, mas só um pouquinho. Pensa bem o que aconteceu, essa atitude, por exemplo, tu fizesse isso com o outro, alguém fizesse contigo, tu ia gostar? Né? Então procurar refletir, né? O que aconteceu, né? Então é essa reflexão que vai fazer nós ter uma análise de realmente e dominar, não deixar o orgulho dominar, né? Vencer o orgulho, ser mais humilde e aceitar, não, refletir, não, eu errei, eu vou lá, vou me desculpar e vou procurar não errar de novo. Porque tem pessoas, gente, infelizmente, a gente comentando, que, olha, não sabe o que é pedir desculpa para alguém, gente. Infelizmente tem. Sabe? Porque o orgulho é tão grande que jamais eu vou pedir desculpa pro outro. Né? Quem é ele? Quem sou eu que tá pedindo? Desculpa é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Deu? É sinal que daí o orgulho tá dominando, né? Então, jamais eu vou pedir desculpa, me desculpar, né? Mas aí o orgulho está dominando, está imperando sobre a pessoa, né? Então a gente deve combater, apontar todas as armas, como diz Emmanuel lá no Evangelho, tem a mensagem sobre o orgulho, né? O egoísmo, apontar todas as armas contra esse nosso vício destruidor aí. O orgulho e o egoísmo, né? Que faz com que isso é o grande, vamos dizer assim, o grande vilão de fazer com que a gente não consiga evoluir e sair da onde a gente está, desse homem velho, né, que nos domina ainda. Então ele é que nos segura ali, o ego, o orgulho, o egoísmo nos segura ali com todas as forças, fazendo com que a gente não alce voos altos, né? Não saia desse lodo aí que é o orgulho e o egoísmo que chumba a gente aqui, né? E eu vou me libertar a partir do momento que eu faço essas reflexões, né? Que eu reflito durante o dia. Poxa, mas será que eu não... eu pisei na bola, mas será que foi só ele o culpado? Será que eu também não errei? De repente eu revidei, o outro se irritou, mas eu já estou fazendo um estudo, né? Já estou conhecendo as leis, sei o que Jesus me ensina, o que diz as leis, né? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Nós devemos fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem que pensar assim, tá, mas o outro fez isso, nos ofendeu e tal. Tá, mas e qual é a dificuldade que o outro tem? O outro, ele conhece as leis? Não, ele nem conhece, nem tem religião, nem sabe o que é Deus. Então se você conhece, como Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entendeu por que ele disse isso? Porque eles são ignorantes ainda. E nós devemos ter essa visão que Jesus nos ensinou. Pai, perdoa essa atitude que o outro fez comigo, porque ele é uma pessoa ignorante das leis. Ele não conhece ainda. Mas um dia ele vai conhecer. E ele pode inclusive conhecer na minha atitude de eu não revidar. Quando Francisco diz que a gente deve praticar as leis não só com palavras, né, mas com atitudes, tá aí, que o outro vai vir com tudo, vai nos agredir e tal, e eu vou, né, me asserenar, fazer uma... eu chamei o cara, xinguei, fiz um monte de coisa, o cara ali, a pessoa ficou ali calma, ali não falou nada, ficou tranquilo.
né? E a melhor arma contra isso, que é realmente não é o silêncio. Porque se o outro já vem com 1000 armas para cima de ti, tu já aponta um canhão, o que vai dar? Guerra. Vai dar guerra, né? Óbvio. Né? E aí o que vai levar a isso? Vai levar, né, consequências graves muitas vezes, né? Por não pegar e não refletir, não se concentrar, não se equilibrar, né? Porque o que é tu desarmar o outro? É exatamente isso, é tu dar outra fase que Jesus ensinou, né? Se ele vem com 1000 armas, tu não aponta a arma, tu aponta uma flor para ele, né? Tu aponta um sentimento de calma, de paciência, faz uma oração, né? Isso é que vai desarmar o outro, que daí não vai ter como atirar. Ele vai ficar ali tudo, mas tu vai ficar ali que tu não tá alimentando aquilo. Tu tá externando coisas boas, então vai gerar um campo vibratório, né? Um escudo nosso de protetor que vai nos proteger contra esses ataques, né? Então nós mantemos sintonia com Deus, orar, né? Então essa é a luta e os esforços que a gente deve fazer diariamente, né? Esse é o caminho, né? Então, gente, espero que a gente tenha tido um bom entendimento, né? Acredito que a gente entendeu bastante sobre essa lei maior, né? Os esforços estão aqui, tá? Assim, vamos dizer para nós, se eu fui para casa espírita ou para qualquer religião, ou se eu peguei o livro e li, eu tive esse dia de estudo aqui hoje, por exemplo, esse dia de estudo aqui, que na verdade teve dois dias, né? 2 quintas, hoje é o último dia, a segunda parte, né? Desse estudo, significado, a lei de amor, justiça e caridade em minha vida, que é a lei maior de Deus, né? Então, se eu tive esse estudo aqui, e eu senti isso na minha vida e praticar, eu não preciso nem, não, sabe? Mas desde que eu realmente reflita, né? Reflita e pratique, seja uma pessoa do bem, eu não preciso, digamos assim, eu não preciso mais, né? Tá estudando, tá indo em alguma igreja, uma coisa, mas desde que eu entendi isso aqui, tá? Desde que eu tô entendendo que eu faço isso aqui, né? Porque o objetivo, na verdade, é esse, né? Que a gente tá aqui relembrando o que Jesus nos trouxe. E tudo é muito repetitivo, né? A gente tá sempre falando, Jesus disse isso, a doutrina diz isso, tal, falando da lei, né? Por que a gente repete? Porque não entra na cabeça, na cachola, né? Então, por isso estudo reflexivo, repetitivo, é na repetição que nós vamos um dia vamos entender. Por que nós vamos ter que voltar na casa espírita ou na igreja? Porque a gente tem essa necessidade ainda. Entenderam como eu disse? Não precisa mais vir na casa espírita. Entendeu isso aqui? Tá, mas entendeu mesmo e vai fazer isso aqui? Ah, daí a coisa já muda de... né? Não, eu preciso vir mais porque eu não entendi. Eu vou ter que praticar mais, vou ter que, né? Repetir, trabalhar isso aí, porque dá muito trabalho, né? A teórica é uma coisa, né? Leia ali, entendi. E a prática? Na hora de praticar, que nem a caridade, por exemplo, ela tem uma medida para ti. Eu aprendi isso. Que a caridade tem uma medida para ti ser caridoso com uma pessoa. Porque se tu for caridoso demais, querer fazer tudo por ela, tu vai estar atrapalhando a evolução dela, né? Não é mais uma caridade, tá atropelando a pessoa. Tudo depende, assim, no sentido de realmente se a pessoa... A gente vai dar aquilo que a gente pode e aquilo que a pessoa necessita, na verdade, né? E, na verdade, nós vamos sempre estender uma mão, né? Nós vamos estender uma mão, auxiliar, mas nunca pegar e fazer o que cabe a ela fazer, né? É isso que eu quero dizer. Entendeu? De repente tu vira uma bengala, tudo que a pessoa precisa corre em ti, né? Daí não é assim também. Não é porque daí, no caso, eu quero fazer evoluir pelo outro, né? Isso aí não fazer tudo pelo outro, não, tem que mostrar para ele o caminho, né? Que a gente comentou, dar a vara, tudo a isca, ali, tudo, ó, meu caminho é esse aqui, agora tu vai à luta. Né? E claro, se a pessoa muitas vezes ela precisa de um... Às vezes sufoca. Amor de pai com filho acontece muito porque o pai querer
filhos, mas será que realmente está fazendo bem? Né? Porque ele filho, em vez de auxiliar. Porque o nosso papel como pais e mães é auxiliar e não querer fazer para ele as coisas, né? Nós mostrar para ele, filho, a vida é assim, você tem que fazer, você vai passar por muitas dificuldades. Então o papai e a mamãe estão te ensinando, mostrando para você como que é a vida. O seu pai, sua mãe passou muito trabalho e você também tem que aprender. Aprender a fazer as coisas. Porque é muito fácil uma mãe e um pai que faz tudo para um filho, né? Aí não tem graça. Aí depois esse filho vai enfrentar o mundo, o que vai ser dele? Não sabe nada. Não sabe se virar, não sabe fazer nada. Porque, cadê minha mamãe, meu papai? Já desencarnaram. Que pena, e agora? Aí desencarna, porque ele não sabe viver, coitado. Não é assim? Então a gente tem que... Porque o que Deus é para nós? Ele como nosso pai. Ele vai fazer o quê? Ele vai evoluir por nós? Ele já vai nos tornar feliz? Vai dar tudo o que a gente quer? É a mesma coisa, gente. Né? Então o que nós vamos... Os pais, o que vão fazer para os filhos é o que Deus faria para com seus filhos. Né? Dar aquilo que é necessário, conforme o merecimento dele, se ele está se esforçando. Não é assim? Então é a mesma coisa. Mesma coisa. Basta nós refletir sobre isso. Né? Ele não está fazendo por merecer e tudo, mas eu quero fazer as coisas por ela. Isso aí não está correto, né? Não é o certo. Que daí ele está aprendendo a ter uma vida fácil, né? E a vida não é fácil. A vida tem muitas dificuldades, muito espinho, muitas dificuldades, muitas pedras, né? E a gente tem que auxiliar eles, mostrar para eles, meu filho, tem que retirar os espinhos, as pedras, é complicado, é assim. Tu vai cair, tu vai ter que levantar, né? Tu tem que aprender até a pedir ajuda a Deus, ter força, que uma hora a mamãe e papai não vai estar aqui, não é assim? É assim, né, gente? Então vamos encerrar ele, que nós vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Eu quero já assim contar uma novidade já e convidar todos. Nós vamos então aqui dar uma pausa, gente. A gente parou aqui no significado da lei de justiça, amor e caridade, minha vida, a gente encerrou, tá? Então o próximo nós vamos estudar o 23º encontro, que é eu, espírito imortal, e a minha relação com Jesus, o nosso modelo e guia, tá? Então vai ser um estudo bem bacana, né? Que nós vamos estudar nós, espírito, e a nossa relação com Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? Mas só que antes de nós entrar nesse encontro, a gente vai ser assim, nós vamos ser muito... A gente foi assim, como é que eu vou dizer, premiados, né? A gente teve uma grande participação, que nós vamos ter um irmão nosso, que é do grupo do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que eu participo ali do NEP Brasil, o irmão Rafael, que ele é um grande estudioso de Francisco de Assis. Lembro que até mandei, alguns já viram, né, que tem um monte de estudos, né, tem lá no canal no YouTube lá. Então ele é um grande estudioso, quer saber de Francisco, é falar com o seu Rafael. Tá? Que tem um grande amor também por nosso pai Francisco, também tem todo o respeito a esse pai Francisco. E ele fez uma grande pesquisa, um grande estudo, é um estudioso mesmo da história, né, de Francisco e tudo, a sua vida. Né? Nada é por acaso que a gente se encontrou, e com certeza a gente teve nossos perrengues lá na época, a gente, né, se afastou do caminho, hoje a gente está trabalhando junto, indo bem, né, fazendo esforço. E aí então eu conheço ele tem todo esse conhecimento. Então semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter o nosso estudo da Gênesis, mas na quinta-feira então foi combinado com ele, nós vamos fazer esse estudo com ele. Ele lá do Rio de Janeiro, nós vamos fazer ao vivo, tá? A gente vai ver se a gente conseguir para que todos participem, melhor ainda, mas senão nós vamos ter que fazer interno. Mas eu quero ver se eu consigo gravar o vídeo, né? E daí botar depois no YouTube e mandar um endereço para a nossa página. O pessoal ter acesso também desse estudo, né? Que a ideia é divulgar, né? Então eu estou combinando com ele, a gente está se acertando, tudo para nós fazer um estudo bem bacana para quinta-feira que vem, né? Estudar essa vida de Francisco.
que ele acredita que nós vamos fazer, e vai levar uns 2, 3 estudos, 3 quinta-feira, para nós estudar bastante coisa, e eu acho que vai ser muito bom para nós, né? Porque nada é por acaso, aqui é a casa do nosso pai Francisco, a casa é dele, né? Então nada melhor do que a gente conhecer, né? A gente já teve algumas palestras sobre o Francisco, tudo, algumas comemorações, mas aqui nós vamos se aprofundar mais, né? Ele vai entrar mais ali na vida de Francisco, nas comunidades, né? Como é que foi a vida do Francisco junto com esses confrades, né? Com esses frades franciscanos, que tinha vários deles ali, né? Como é que era aquela época, aquela vida, né? Então nós vamos estudar bastante, vai ser bem bacana, né? Que bom que a gente conseguiu esse estudo aí, e ele vai fazer junto com a gente aí. E graças à internet, né? Que daí lá do Rio de Janeiro, imagina se ele tivesse que vir de lá, então faz aqui pelo vídeo, né? E aí vai ser bem bacana, viu, gente? Então já quis compartilhar e já divulgar pro pessoal que quinta-feira de repente vai esperar o estudo, talvez não esteja, né? O estudo a gente vai acertar, ver se consegue fazer ao vivo. Se não der, a gente pretende botar depois o vídeo pro pessoal acompanhar em casa, né? Mas então tá, gente, tá? Estão todos convidados aí. Só para avisar que semana que vem então vai ser estudo da quinta, né? Feira que vem estudo de Francisco aí, tá? Então vamos convidar todos, vamos fazer a nossa avaliação reflexiva do encerramento deste encontro. Depois a gente retoma ele novamente, depois dessa pausa aí, então. Vamos fechar os olhos e entre em contato com você mesmo, você mesma em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica à sua vida? Você mudou a sua forma de ver a lei de amor, justiça e caridade? Como é a sua concepção atual? Você tem refletido sobre o significado profundo dessa lei e a importância dela para que sejamos felizes? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo pleno conhecimento e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade. Veja sua realidade imortal, sentindo-a profundamente dentro de você. Então agradecemos, Senhor, mais uma vez por mais esse estudo, mais esse encontro da noite. Agradecemos por tudo, pela saúde, por não nos faltar nada. Que os benfeitores amigos estejam sempre conosco, sob a tutela do nosso Pai Francisco, nos orientando, nos iluminando, nos direcionando ao caminho bom, caminho belo, o caminho reto, para a pura e eterna felicidade, praticando as virtudes que Jesus nos ensinou. Agradecemos a todos, Senhor, a todos presentes, encarnados e desencarnados, e que ilumine, Senhor, ao nosso bairro, a nossos vizinhos, a todos aqueles irmãos que estão acompanhando conosco, que possam sentir também essas vibrações de amor e de paz nos seus corações, aliviando as suas dores, seus sofrimentos, que possam se sentir melhores. E assim, Senhor amado, damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja.
Então, uma boa noite a todos, até os próximos encontros.